Você já se sentiu incapaz de realizar uma tarefa importante? Como se estivesse tentando acender uma vela em meio a uma tempestade furiosa? Bem, há uma história fascinante na Bíblia que aborda exatamente esse sentimento de impotência e nos mostra como Deus pode nos capacitar de maneiras surpreendentes. Nossa história começa por volta de 520 a.C., em Jerusalém. O povo judeu havia retornado recentemente do exílio na Babilônia, e a cidade estava em ruínas. O templo, outrora majestoso, jazia destruído. A tarefa de reconstruí-lo parecia impossível. É nesse cenário de desânimo que Deus chama um profeta chamado Zacarias. Numa noite, Zacarias teve uma visão extraordinária. Ele viu um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas no topo. Ao lado do candelabro havia 2 oliveiras, uma de cada lado. Era uma cena intrigante e misteriosa. Zacarias, perplexo, perguntou ao anjo que lhe mostrava a visão: "O que significa isso, meu senhor?" O anjo respondeu com uma mensagem poderosa: "Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Zorobabel era o governador de Judá na época, encarregado de liderar a reconstrução do templo. A mensagem era clara: a tarefa não seria realizada pela força humana, mas pelo poder do Espírito de Deus. Mas o que o candelabro e as oliveiras representavam? O candelabro, com suas 7 lâmpadas, simbolizava a presença de Deus e sua luz no mundo. As 2 oliveiras, que forneciam óleo continuamente para as lâmpadas, representavam o suprimento constante do Espírito de Deus. Esta visão era uma promessa poderosa. Assim como o óleo fluía constantemente das oliveiras para manter as lâmpadas acesas, o Espírito de Deus fluiria continuamente para capacitar seu povo a cumprir sua vontade. A mensagem para Zorobabel e para o povo era clara: não desanimem diante dos desafios. O poder para reconstruir o templo e restaurar a nação não viria de suas próprias habilidades ou recursos, mas do Espírito de Deus. Esta visão nos ensina uma lição valiosa que transcende o tempo. Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados por tarefas que parecem impossíveis? Quantas vezes olhamos para nossos próprios recursos limitados e nos sentimos inadequados? A história de Zacarias nos lembra que não devemos confiar em nossa própria força ou habilidade. Em vez disso, devemos nos voltar para Deus e confiar no poder de seu Espírito. É Ele quem nos capacita a fazer o que parece impossível. Pense em momentos em sua vida quando você enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Talvez tenha sido um problema de saúde, uma dificuldade financeira ou um relacionamento quebrado. A visão de Zacarias nos encoraja a não desistir, mas a confiar no poder do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo ecoou esta verdade séculos depois quando escreveu: "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Esta não é uma declaração de autossuficiência, mas de total dependência do poder de Deus. A visão do candelabro e das oliveiras também nos lembra da importância de permanecer conectados a Deus. Assim como as lâmpadas dependiam do fluxo constante de óleo das oliveiras, nós dependemos do fluxo contínuo do Espírito de Deus em nossas vidas. Jesus usou uma imagem semelhante quando disse: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma." A visão de Zacarias não era apenas para Zorobabel e o povo de sua época. É uma mensagem para todos nós hoje. Em um mundo que frequentemente nos diz para confiar em nossas próprias habilidades e recursos, esta visão nos lembra de vem o verdadeiro poder. Quando enfrentamos desafios em nossa vida pessoal, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho ou em nossa comunidade, podemos nos lembrar da visão do candelabro e das oliveiras. Podemos nos lembrar que não estamos sozinhos e que não precisamos depender apenas de nossas próprias forças. O Espírito de Deus está sempre disponível para nos capacitar, nos guiar e nos fortalecer. Assim como o óleo fluía continuamente para manter as lâmpadas acesas, o Espírito de Deus flui continuamente em nossas vidas quando permanecemos conectados a Ele. Esta visão também nos desafia a olhar além de nossas limitações e ver o que Deus pode fazer através de nós. Muitas vezes nos concentramos tanto em nossas fraquezas que perdemos de vista o poder ilimitado de Deus. Zacarias 4:10 nos lembra: "Quem despreza o dia das pequenas coisas?" Esta pergunta nos encoraja a não desprezar inícios humildes ou tarefas aparentemente insignificantes. Deus frequentemente começa com pequenas coisas e as transforma em grandes realizações.
A reconstrução do templo começou com um pequeno grupo de pessoas dispostas a obedecer a Deus. Embora o início tenha sido modesto, o resultado final foi glorioso. Da mesma forma, quando permitimos que o Espírito de Deus trabalhe através de nós, mesmo nossas menores ações podem ter um impacto significativo. A visão de Zacarias também nos lembra da importância da perseverança. A reconstrução do templo não aconteceu da noite para o dia. Levou anos de trabalho árduo e dedicação. Mas a promessa de Deus era que a obra seria concluída. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. Suas mãos também o completarão. Esta promessa nos encoraja a perseverar em nossas próprias jornadas de fé e serviço. Mesmo quando o progresso parece lento ou os obstáculos parecem insuperáveis, podemos confiar que Deus completará a boa obra que Ele começou em nós. A visão do candelabro e das oliveiras é um lembrete poderoso de que somos chamados a ser luzes no mundo. Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo." Mateus 5,14. Assim como o candelabro brilhava no templo, nós somos chamados a brilhar com a luz de Deus em nosso mundo. Mas essa luz não vem de nós mesmos. Vem do Espírito de Deus fluindo através de nós, assim como o óleo fluía das oliveiras para as lâmpadas. Quando permitimos que o Espírito de Deus nos encha e nos capacite, nos tornamos canais de sua luz e amor para o mundo ao nosso redor. Em conclusão, a visão de Zacarias do candelabro e das oliveiras é uma mensagem poderosa de esperança e encorajamento. Ela nos lembra que o poder para cumprir a vontade de Deus não vem de nossa própria força ou habilidade, mas do Espírito de Deus. Que possamos, como Zorobabel e o povo de sua época, confiar no poder do Espírito de Deus para nos capacitar. Que possamos ser como o candelabro, brilhando com a luz de Deus em um mundo que muitas vezes parece escuro. E que possamos ser como as oliveiras, constantemente conectados à fonte de poder divino, prontos para ser usados por Deus de maneiras que nunca imaginaríamos possíveis. Lembre-se sempre, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o segredo do verdadeiro poder e da verdadeira realização na vida de fé. Que esta visão antiga continue a inspirar e capacitar o povo de Deus, hoje e sempre.